Boa noite, pessoal. Sou eu novamente, Lucas Silva Fernandes, e vamos dar continuidade às nossas aulas online. Hoje, nossa última aula, infelizmente, mas vamos continuar com a correção dos exercícios do capítulo 18 a partir do capítulo 16. Nas aulas passadas, nós estudamos os movimentos dos vegetais e também os hormônios, e fizemos a correção do exercício 13, 14 e 15. Então, hoje vamos começar pelo exercício 16. Vamos lá, então, pessoal. Vão acompanhando aí no livro de vocês e a gente vai respondendo junto, ou se alguém já respondeu, se quiser, já vai conferindo ver se está certinho. Para demonstrar a influência do geotropismo, um professor realizou o seguinte experimento com seus alunos. Fixou em uma barra de isopor umedecida duas plântulas na posição vertical. Ele então fixou duas plantas pequenas, né? Duas plântulas, né? Que seriam plantas baby, na posição vertical. Então é na posição vertical, perdão, elas de pezinho. Só que ele fez, ó, deixando uma delas com a raiz voltada para baixo e outra com a raiz voltada para cima. O que se espera que ocorra nas duas situações apresentadas. Então, pessoal, assim como a gente estudou lá a influência dos hormônios, né? A gente vai ter uma influência do hormônio auxina aqui, né, nessas plântulas. O que acontece aqui? A gente sabe que a raiz tem um fototropismo negativo, né? E o caule tem fototropismo positivo. E também sabemos que a plântula, né, a raiz tem um geotropismo positivo e o caule tem um geotropismo negativo. Então, o que vai acontecer? A planta que está com a raiz voltada para baixo, ela vai continuar com a raiz crescendo para baixo e o caule para cima. E agora a plântula que está com a raiz para cima e o caule para baixo, espera-se que a raiz comece a fazer uma curva, né, com que ela se volte para baixo, comece a crescer novamente para baixo, e o caule que se volte para cima, faça uma curva para cima, e comece a crescer para cima, né, de forma em direção à luz, né, de forma positiva, questão do fototropismo, e negativa a questão do geotropismo, assim como para a raiz. Né. Então, o que sempre mata a gente nas questões é esse tal de explique. Né. Então, essa é a explicação. A influência do fototropismo e geotropismo, né, e por ter a raiz ter um geotropismo positivo, ela vai voltar-se para baixo, e o caule por ter um geotropismo negativo, ele vai se voltar para cima. Próxima questão. Né? Próxima questão é uma questão do Enem, né? Ela foi tirada do Enem em 2010, onde fala sobre um outro experimento, né? Até esse experimento aí já ouvi falar sobre ele, né? Onde eles colocam uma planta fixada na parede, é uma parte mais virada ao movimento de geotropismo, né? Também de gravitopismo, onde eles fixam uma planta na parede. Então, vou ler aqui para vocês. A produção de hormônios vegetais, como a auxina, ligada ao crescimento vegetal, e sua distribuição pelo organismo são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. Então, eu não tenho a imagem aqui, mas vocês têm a imagem no livro de vocês, onde foi fixada essa planta no modo horizontal. Né? O fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina se. Então, essa planta ela não estava fixada na parede, ela foi posta na parede, mas ela ficava girando. Começou a girar. O que acontece? Se lá como na nossa aula eu expliquei lá que a plantinha estando lá no modo horizontal, ela vai ter o caule, né, com um geotropismo negativo e a raiz com o geotropismo positivo. Então, o caule vai subir e a raiz descer. Porém,
Por que acontece isso? É porque a auxina vai estar se depositando, né, em certos pontos, né, pontos específicos da planta. Porém, se a planta estiver rodando, estiver girando, né, constantemente, acredite-se, né, como, né, a gente pode ver no experimento, acredite-se que a planta vai continuar no modo horizontal ali, horizontalmente, sem ter essa alteração de o caule para cima e a raiz para baixo. Ela vai continuar sempre do jeito que ela é, porém vai estar apontadinha de ladinho. Né? E isso quer dizer que conforme vai girando, há uma distribuição uniforme dos hormônios na planta. Então a questão correta aqui é a A, né? O que acontece? Vou ler novamente e daí leio a alternativa correta. O fato de a planta do experimento crescer em direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina se distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas e de forma igual. Então a letra A é a certinha porque ele está distribuindo de forma igual os hormônios ali de crescimento, principalmente a auxina. Né? Letra B faz com que acumule na face inferior o caule e por isso determina um crescimento maior dessas partes. Mas ela não está paradinha, né? Então ela não vai crescer só as partes específicas. Faz com que se concentre na extremidade do caule e por isso inibe o crescimento dessa parte. Isso também não. Então ele não está se acumulando, né, numa extremidade só. Não está se acumulando só no caule, nem só na raiz, né? Então ele está bem distribuído. Faz com que se distribua uniformemente nas faces do caule e por isso inibe o crescimento de todas elas. Também não, né? Ela distribui uniformemente nas faces, em todas as faces, né? Não só no caule, né? Em todas as faces do caule, porém ele não vai inibir o crescimento. A gente viu que a auxina estimula o crescimento a não ser que ela esteja em grande quantidade, né? Daí ela inibe. Faz com que concentre na face inferior do caule e por isso inibe a atividade das gemas laterais. Isso também não, porque ele não se concentrou apenas numa face inferior. Né? E o crescimento, a auxina ajuda também, né? Não estando em grande quantidade, né? Não tendo uma alta concentração, ele ajuda no desenvolvimento das gemas laterais. Então, a questão certa é a questão A, aqui, a alternativa A. Distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual. Temos a próxima questão, que também foi tirada de vestibular, né? De provas de vestibular. O aparecimento de novas estruturas nas plantas, como a raiz, o caule, folhas, flores, sementes e frutos, que desempenham funções específicas, é relacionado à produção de diferentes hormônios. Assinale a afirmação que contém apenas informações corretas sobre os fitormônios. Né? Fitormônios. Então, pessoal, questão A. Quando em altas concentrações no ápice das plantas, a auxina estimula o crescimento das gemas laterais e, dessa forma, a retirada das gemas apicais por meio da poda. Estimula o surgimento de novos ramos, flores e frutos. Quando há uma alta concentração da auxina, ela chega a inibir esse crescimento. Então, ela não chega a haver uma alta concentração, ela inibe o crescimento. Então, ela não vai chegar a fazer esse estímulo, né? Até chega a crescer e tudo, mas alto, a gente lembra quando a gente falou, quando há uma alta concentração, ela inibe o crescimento. Alternativa B. Citocianinas aceleram o envelhecimento das plantas por meio do estímulo de divisão celular e do desenvolvimento das gemas laterais. Então, pessoal, essa questão ela está errada por quê? Porque as citocianinas, elas não aceleram o envelhecimento da planta, elas ajudam a manter a planta mais jovem, ajudam a manter elas mais fortes, lembra da plantinha forte que eu coloquei lá. Né? Ela faz o estímulo de divisão celular e ajuda a fazer o desenvolvimento das gemas laterais e criação de ramos, frutos, flores e tudo mais.
Mas ela está incorreta porque aqui diz que faz o envelhecimento das plantas. E ela não, ela faz o rejuvenescimento, que ajuda a manter a senescência da planta. As giberelinas têm efeitos drásticos no encurtamento de caules, pois atuam na diminuição do crescimento das plantas, sendo por isso utilizada artificialmente para diminuir a altura das plantas ornamentais. Isso também está incorreto, pessoal. Ela está incorreta porque ela está errada porque a giberelina ela ajuda na verdade no crescimento, né, no crescimento entre nós das plantas, ajuda na germinação, lembra que ela faz a degradação do amido lá da semente, ajuda a degradar a celulose e ajuda na floração também. Então ela não não é um encurtamento de caules, ela faz o crescimento, né, do entre nós, ela ajuda a planta a crescer mais forte, né? E a letra D, que é a nossa certa, ela está dizendo: a auxina e o etileno são hormônios relacionados à abscisão de folhas, flores e frutos dos vegetais. Então, essa abscisão era a queda de folhas, frutos e flores. O que acontece? A auxina e o etileno ajudam nessa parte, né? Principalmente o etileno ajuda na parte de degradação da celulose, ajuda mantendo o fruto mais doce, né? Ajuda também na degradação da pigmentação, pigmento verde, ajuda também na coloração do fruto, nas cores, várias cores, né? Amarelo, laranja, vermelho, e também ajuda na quebra do amido, né? O amido glicose, ajuda o fruto a ficar mais doce. Então, essa aqui é a alternativa certa, né? A auxina e o etileno são hormônios relacionados à abscisão de folhas, flores e frutos dos vegetais. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula. Agradeço muito pela atenção de vocês, né? E vou deixando aqui o meu abraço para vocês. Até uma próxima. Até mais. Obrigado.